Capítulo 19 do livro de Mateus diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de falar essas palavras, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grande multidão, e muitas pessoas curou ali. Então se aproximaram dele os fariseus para o tentar-lhe, dizendo: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele respondendo lhes disse: Não tendes lido que o Criador no princípio os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Então lhe disseram: Por que, pois, Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Pela dureza de vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. E eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim for a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar-se. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, a não ser aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que nasceram assim do ventre de sua mãe, e há eunucos que são feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram a si mesmos eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Então lhe foram apresentados uns meninos para que impusesse as mãos sobre eles e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que um jovem, aproximando-se dele, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás. Não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde minha juventude. Que mais me falta? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E ouvindo o jovem esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus disse a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E mais ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, maravilhavam-se muito, dizendo: Quem, pois, poderá se salvar? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível.
Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração se assentar o Filho do Homem no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E qualquer que deixar casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. A carta de Mateus, no capítulo 19, é uma carta onde Jesus vai falar sobre o divórcio. Deus, ele não fez macho e fêmea, homem e mulher, para se divorciar. A questão do divórcio, ela foi dada por causa da dureza do coração do homem. Porque o perdão não é liberado, porque a falta de diálogo, falta de comunicação, falta de propósito não é estabelecida antes de uma aliança. E quando se entra numa aliança, aí vem a realidade. E quando se olha a realidade através de uma maturidade, se percebe que não houve um propósito naquele casamento. E qual o propósito divino? O Senhor uniu o homem e a mulher para o propósito de uma vida estabilizada, de uma vida aliançada, de uma vida abençoada. Mas quando não se há um mesmo caminho, quando o homem proíbe a mulher proíbe o homem, quando há conflitos, discussões, desavenças e não há um diálogo concreto, não há uma afinidade, uma conclusão, algo a ser esclarecido, há um rompimento. E quando se há um rompimento, uma quebra de aliança, ela é feita por causa dessa dureza, mas o divórcio traz diversas consequências. Então Jesus fala a respeito disso para os discípulos, para que eles possam ensinar aos seus discípulos e os seus discípulos a outros discípulos. E quando os discípulos falam sobre eunuco, o que é eunuco? São pessoas que muitas vezes nascem com problemas congênitos, que não têm impulso sexual. Outros são castrados, outros se castram por decisão pessoal e não querem se casar, mas preferem ficar sós por causa do reino dos céus, para que não se escandalizem, para que não percam alguma coisa que precisem no seu ministério, na sua missão, porque muitas vezes se casa com pessoas que não têm a mesma fé, que não procede dos mesmos conceitos religiosos, e isso interfere na vida espiritual, na vida conjugal, na vida familiar. E muitos preferem ficar sozinhos, ficarem fazendo a vontade de Deus, tendo um ministério no Senhor. E mais para frente, Jesus, ele fala sobre as crianças, porque muitos meninos, muitas crianças se aproximavam de Jesus, mas os discípulos os repreendiam, e Jesus ensinou aos discípulos que não precisava repreender essas crianças, porque delas era o reino de Deus. As crianças têm o reino dos céus.
As crianças são puras, as crianças, elas são parte do reino dos céus. E Jesus impôs as mãos sobre essas crianças e partiu dali. Jesus recebeu as crianças. E depois que ele recebe essas crianças, o coração de Jesus se alegra muito. E quando ele vai para o caminho, ele encontra um jovem. Esse jovem, muito rico, aproxima-se de Jesus, porque conhece Jesus e fala: o que eu posso fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? E Jesus vem do coração daquele homem, vem daquele coração, sabendo que ele estava com o coração nos prazeres da riqueza. Ele olha para ele e diz: vende tudo o que você tem e segue-me. E aquilo foi muito difícil para aquele jovem, porque as suas coisas eram preciosas. A riqueza que ele tinha era o seu bem precioso, satisfazia suas vontades. Mas aquele jovem, ele não conseguiu sair do lugar. E Jesus sabia dessa situação. Ele retirou-se triste, o jovem retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. E ele não venderia as suas propriedades. Ou seja, ele fez uma pergunta não analisando a resposta que Jesus daria para ele. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós falamos para o Senhor que queremos segui-lo. E muitas vezes nós não conseguimos deixar as coisas que estão no nosso coração. Porque muitas vezes passamos dificuldades, aflições e nós vamos conquistando, Deus vai abrindo as portas, vai nos dando coisas. E quando o Senhor Jesus pede para nós nos desprendermos das nossas coisas, nós ficamos nos interrogando muitas vezes. Assim como aquele jovem, olhando para tudo aquilo que nós conquistamos. Mas a maior conquista é a vida eterna. A maior conquista é saber que Jesus tem palavras de vida eterna para nós. É saber que andar com Jesus, nós andaremos na luz, na verdade. Não há outro caminho a não ser Jesus. E quando Jesus, ele adverte sobre os ricos, não é que todos os ricos não vão herdar o reino de Deus, mas que é mais difícil. É mais complicado para eles, porque desprender-se das riquezas é dolorido. Porque a comodidade, a zona de conforto, nos possibilita viver uma paz ilusória. Porque as coisas do mundo, elas vão passar, mas a palavra de Deus, ela é riqueza, porque ela não passa. E quando nós guardamos essa palavra no nosso coração, essa palavra, ela frutifica, ela gera vida em nós. E Pedro fala para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo. E o que nós vamos receber? Ah, Jesus fala que quem deixa casas, irmãos, família, por amor ao nome dele, vai receber 100 vezes mais e vai herdar a vida eterna. E muitas vezes as pessoas vão pensar que nós estamos por último. Como assim? Deixou tudo. Mas muitos serão os primeiros, porque são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que essa palavra frutifique no seu coração, que o Senhor derrame bênçãos sobre a sua vida e o seu lar neste dia, e que não esqueçamos dessa palavra que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.